Pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui ele vai ser pequeno, dessa vez eu vou prometer tentar não estender demais a conversa. Qual que seria o princípio? Eu venho falando sobre o Age of Empires Mobile, heróis, formação, esse tipo de coisa, mas eu estou me apegando muito à minha formação. Porque eu pretendo jogar de cavalaria, pretendo mudar na segunda temporada o Lubu entrando no lugar da Rani e seguir com o Glass Cannon, que eles chamam o canhão de vidro, né? Que seria a cavalaria absoluta Tier 0. Mas esse vídeo eu vou focar para falar para você, indiferente da tropa que você joga, quais são os melhores heróis para se investir. Que seria o quê? Heróis que você vai investir e você sempre vai ter posição para ele para jogar. Dentre os heróis gratuitos, né, que você ganha com o jogo ou que você pega na roleta com o dinheiro do jogo, os melhores heróis nesse patamar são o Átila, certo? Porque o Átila ele forma tanto a cavalaria top 1 do jogo, certo? Que joga da primeira à quarta temporada liderando como melhor cavalaria de guerreiro. Então ele é um investimento perfeito para isso. É um cara que você vai usar sempre. E ele também entra na formação de arquearia. Então se você é um cara que tem a Rua Mulan, por exemplo, o Átila é um cara perfeito para a formação de arquearia. É um cara que você não vai perder colocando recursos nele. Ele sempre vai ter utilidade dentro do seu time. Então vamos lá. Átila é um desses heróis. Eu vou colocar em heróis aqui, porque fica mais fácil e eu posso pegar até os que eu não tenho. Átila é um herói que eu colocaria assim, tipo no top 1. Você vai usar ele tanto na arquearia, tanto na cavalaria. Mesmo que você não queira montar nem arquearia, nem cavalaria, é um cara interessante para ter, entendeu? Porque ele é tipo o buff que ele dá de suporte, instalando a visão crítica nele, é algo absurdo. Então, tipo assim, é sempre bom ter. Os heróis comuns que você consegue colocar muito estrela, nem preciso falar, né? Tipo Joana Dark, Josefina e Rei Derek, todo mundo deve usar, todo mundo vai ter uma portinha para ele ali, porque o Rei Derek a gente joga o evento de gigante. Eu joguei errado, perdi vários dias, ainda coloquei 3 estrelas, quase 4. Você imagina se tivesse colocado 5. É um cara que você sempre vai usar. Não tem porquê, você não perde, é um herói muito bom. Então assim, é um dos tops do investimento. Qual outro herói? Esse vídeo eu vou me prender a falar só os heróis que realmente estão no topo da lista, tá? Eu tinha mais um aqui em mente, eu não tenho ele, mas eu vou falar. Que seria a Theodora. A Theodora, ela não é, tecnicamente, ela não é um herói gratuito para nós agora, porque ela aparece para ser comprada em algumas partes. Mas, se eu não me engano, você consegue retirar ela no agrupamento de heróis. Além da oferta diária, você consegue tirar ela no agrupamento de heróis. E ela é uma heroína que ela joga também em várias temporadas. Acho que até a 4ª temporada existe formação dela, entendeu? Para jogar. Por que eu estou falando isso? A gente comenta muito falando sobre herói tático. Falando sobre herói tático, herói guerreiro e herói marechal. Mas não fala o porquê de cada um desses. Então, para uma explicação rápida, herói guerreiro, que é esse com o escudinho vermelho, ele é um cara que você vai usar mais formações para atacar fora no mapa. Então, tipo assim, você tá no mundo aberto, no mapa lá. Ele é o herói perfeito para você bater em outras tropas. Ele vai atacar as outras tropas, vai destruir. Para cerco, que são heróis que você vai atacar construções, fazer invasões, os heróis táticos são melhores. Então, assim, qual que seria o cara hoje que todo mundo tá usando em herói tático? É uma formação muito usada. O Sun Tzu. Entendeu? Esse também é um dos heróis que ele veio na roleta, né? Eu não sei quem pegou, porque a roleta dele ficou pequena. Ele é um cara que ele entra numa formação que é legal, você tem uma longevidade usando ele. A formação do Sun Tzu é Sun Tzu, Theodora e Felipe. É uma formação de espadachim de estratégia. O próprio jogo recomenda ela. Tá vendo? Ao decorrer das temporadas, sai o Felipe entre um outro herói. Eu não vou ficar me estendendo tentando falar de heróis que não chegou agora, porque se eu não me engano acho que ele só entra na 3ª. Então eu posso me perder na hora de explicar para vocês. Muito fortíssimo. Outro herói
que eu acho que acredito que eu nem tenho aqui, eu tenho que buscar dentro de informações para poder te mostrar, que a galera já pegou na roleta, que é fortíssimo para se investir, é a Tribuana, entendeu? Essa heroína, como espadachim, ela forma como um suporte ativo em várias formações. Essa formação que deram para ela é a formação com as duas aquisições absurdas do jogo, né? Que só pessoas que despendem muito, mas muito dinheiro a nível cavalar conseguem. Que é o Rei Arthur, que ele é espadachim cavaleiro, e o Constantino, que é espadachim. Esse entra no VIP 15, esse entra no VIP 30, então, ou seja, é algo inviável. Mas a Tribuana, ela é um suporte melhor do que o Hammurabi, que é o comum que todo mundo usa. Vamos tirar o tático, colocar todos, que aí eu consigo mostrar para vocês. Que é o Hammurabi. O Hammurabi é um cara, puta cara top? Não. Mas se você ganhar muitas partes dele no jogo, conseguiu colocar uma estrela, é um puta herói legal para se investir. Por quê? Em suporte buff, ele encaixa legal em várias formações. E lembre-se, o mais importante do herói é a quantidade de estrelas. Vamos fazer o quê? Poupar, gastar as nossas moedas universais, colocar as estrelas que ganhamos. Se você ganhou absurdamente, que nem eu no meu caso, que eu ganhei tanta estrela do Yusushin que ele já tá com 2, entendeu? Eu já tô colocando pra primeira parte da terceira. Eu vou usar o cara, vou aproveitar, porque um Yusushin com 2 estrelas, bufando a habilidade, bufando os tributos, é melhor do que deixar um arqueiro perdido. Então, assim, aonde entra essa questão de formações? Nós temos Yusushin, ele faz formação com a Theodora. Por que eu estou falando que ela é uma heroína legal para se pegar? Ela tem outras práticas. Então, se você quiser montar uma formação de tático, sem ser uma formação de guerreiro, que seria uma formação para atacar construções, para atacar, como posso dizer, em agrupamentos, essa é a questão. Então, tipo assim, olha lá, ó, tático. O talento, força em números, ativa a especialidade militar. Se 2 heróis compartilham a mesma especialidade em uma tropa, eles receberão um bônus de 20% em todos os atributos. Se os 3 heróis compartilham a mesma especialidade, o bônus aumentará em 30%. Então, assim, colocou 2 táticos, no caso aqui, no meu caso, se eu for lá e obter a Theodora, eu coloco a Theodora e o Sushin, eu já tenho 2 táticos e já vou ter o buff. Já vou ter o buff em X%. Essa daqui, a Rainha Sedok, ela ainda também não é gratuita. Ela é gratuita, mas não é. Ela é um pouco legal, mas não tão legal quanto a Theodora, porque ela não entra em tantas formações, tá? Qual herói é mais interessante para investir? Vamos lá. Átila é legal. Hammurabi é ok. Ricardo, recomendo muito, porque a heroína que domina o jogo de lanceiro na segunda temporada agora é a Boudica. Se eu não me engano, ela sai na 4ª. Eu não sei qual temporada ela é retirada. Não é que ela sai, entra alguém um pouco mais forte do que ela. Mas ela continua ainda como um dos heróis excelentíssimos. Quem pretende jogar de lanceiro? Tem o Ricardo, é um cara que compensa investir. Por quê? Você vai ter o Ricardo, a Joana Dark, que você vai ganhar estrelas naquele evento que mostrei e vai continuar ganhando na taverna. Então a Joana Dark 5 estrelas é uma coisa muito boa, que você não vai desprender os seus gastos com ela. E quem não comprou Leônidas, né, ou não tem Leônidas, pode usar o Ricardo, a Boudica e a Joana Dark. O Ricardo, ele é um comandante melhor do que o Leônidas, tá? Eu tô usando o Ricardo aqui porque o meu Ricardo não tem estrela. Mas no caso o pessoal usa o Ricardo na frente. Deixa eu ver se tem algum player aqui com a formação de lanceiro para mim poder mostrar para vocês a composição em classificações, ó. Os lanceiros mais fortes, ó. Todas elas que eu pego logo na frente, ó. O Arxim, o Ricardo tá na frente. O Spartan, o Ricardo tá na frente, ó. Pete, o Ricardo tá na frente, tá jogando com o Frederico Barbosa. Então, assim, Ricardo é um cara excelentíssimo para se investir, porque você não perde ele ao decorrer das temporadas. Ele fica pelo menos por 3 temporadas. Entendeu? Joana Dark é a que você ganha moeda grátis. Dário já seria improviso. Por quê? Mais vale um Dário 2, 3 estrelas do que um herói sem nenhuma. Mas não é tão
como posso dizer, tão interessante assim, né? Ó, pra você ver a diferença de poder de estrelas. Leônidas com 3 estrelas tem 365 de poder. Dário com 2 dá 179 só, tá quase chegando na terceira. A Joana Dark, 309. Então, assim, a formação, quanto mais estrelas, melhor. Por que eu fico repetindo? Até parece que fica meio que repetitivo e enjoativo, né, para vocês, que eu fico reforçando essa questão de estrelas. Por quê? Porque o mais importante do jogo é a formação correta e a força do herói. Não adianta você querer ter uma formação se você não vai conseguir completá-la. Então, tipo assim, isso daqui, ó, é um cara que despende muito dinheiro no jogo. Ó, a Teodora, Felipe, Sun Tzu, é a formação absoluta de tático para a invasão de castelo. Para a defesa de castelo, é perfeita. O dano de estratégia, que é a ideia de retirar a habilidade do herói, é muito forte aqui. Então a gente vai ter... Deixa eu pegar outra formação aqui bacana. Ó, essa daqui, por exemplo. O cara comprou um Musashi Miyamoto, colocou 3 estrelas no Miyamoto, colocou a Tribuana e colocou o Rei Derek, porque ele já tem 4 estrelas no Rei Derek. É uma formação fortíssima. Entendeu? Aonde está a vantagem disso? Se você não tiver o Musashi Miyamoto, você pode usar uma Josefina com muitas estrelas, a Tribuana e o Rei Derek. Você pode ir montando, entendeu? Mais ou menos como posso dizer, com o que o jogo te dá. Então assim, ó, deixa eu ver se tem alguém aqui com a formação dessa maneira que eu falei. Ó. A maioria monta Josefina, Hammurabi e Rei Derek. Por quê? Porque são um dos heróis mais usados. Entendeu? São os heróis que valem um investimento. O Hammurabi eu não digo nem tanto, ele fica ali no top 5, né? Ele não é um herói tão bom. Mas a Josefina e o Rei Derek sim, pela quantidade de estrelas que você ganha gratuita no jogo. Então, quero investir, mas não sei exatamente em qual herói. De início não gasta dinheiro com nada. Espera o jogo te dar tudo. Quando você chegar na porta do KVK, aí você investe as suas estrelas, tá? XP não tem como. XP você vai ter que priorizar uma ideia de herói e colocar o que eu tô fazendo da maneira que eu aprendi com meus erros. Eu faço o que da seguinte maneira, ó. As minhas tropas tá aqui. Essa daqui já tá perfeita, foi a que eu tô investindo mesmo. Essa daqui eu tô investindo aos poucos e entrou aqui. O Miyamoto é um cara que eu vou usar? É. Eu posso usar o Miyamoto na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. O que vai acompanhar ele, eu não sei. Então, ó, que nem o Hammurabi, ele tá com 54 de nível porque ele tá ganhando XP matando o tribo comum de vez em quando. O Rei Derek é um cara que tá com 70, por quê? Porque eu coloquei nível nele. Porque ele é um herói que eu posso usar tanto como espadachim como arqueiro. Então eu vou investir nele porque eu sei que ele vai ter estrelas. Entendeu? A Josefina, a mesma coisa. Por que ela tem um nível alto? Porque eu sei que eu vou investir nela porque eu sei que ela vai ter estrelas. Quando começar a segunda temporada, o nível de XP zera, mas as estrelas não. Eu sempre vou aproveitar os heróis que eu tenho com mais estrelas. A Jiao Chan, eu já não coloquei. Eu ganhei essas estrelas dela na compra, deixei com uma e não subi mais o nível dela. Porque eu só quero ela para coleta. Eu não vou gastar os meus tomos de XP aqui, porque meu foco principal é chegar no 125 de nível aqui. E essa evolução fica muito cara. Então assim, qual que é o investimento ideal de cada herói? Quantas temporadas o herói joga? Rainha Dido joga bem, Oda Nobunaga joga bem, Toyotomi Hideyoshi eu montei, mas ele não é um cara que joga tão bem, só estou usando porque eu já desprendi muito XP nele, certo? Então assim, hoje o foco com o que tem, a gente pode focar em Átila, que seria o cara que domina a cavalaria e é muito forte na arquearia. Todo arqueiro vai usar ele como a formação principal. Ricardo. Oda Nobunaga vale a pena o investimento, é um herói que você não perde, tá? Se você for desprender para montar com ele. A Tribuana que eu mostrei para vocês, que agora não tá aqui. A Teodora também é interessante. Deixa eu ver. Constantino Grande também é interessante, só que é um cara caríssimo, né? Então ele já entra naquela seção do VIP. Sun Tzu, para quem pegou, é interessantíssimo continuar montando. O Amulan, quem comprou, pode continuar investindo, porque vale a pena. Na segunda temporada ela já meio que não faz muito efeito, porque na segunda temporada entra o Lubu, a cavalaria, que é o canhão de vidro, consome arqueiro que nem água, então tipo, ela passa de ser a protagonista que ela é nessa primeira temporada e deixa de ser uma coadjuvante. Ah, eu jogo de arqueiro, tenho ela, vou apanhar muito?
vai apanhar muito de cavalaria, mas vai bater muito em espadachim. Então, mesmo estando fraco, você ainda vai conseguir pegar o pessoal que aparece de Miyamoto, entendeu? Qual que é a formação que se usam bastante dela? Se você vir em formação aqui, ó, coloca, ó, Hua Mulan, Josefina e Átila. Hua Mulan, Josefina e Rani, entendeu? Então, assim, o Átila é um cara que ele vai estar em todas. Aonde você abrir formação, o Átila nessas duas ele vai ser sempre a primeira escolha. Por que eu tô falando isso? Porque tem muito herói que o jogo te dá, mas nem ele sabe como formar esse cara. Então, tipo assim, ó, Átila, ó, formação da cavalaria, ele recomenda. Átila, esse cara que é uma porcaria, esqueci o nome dele, o Haroldo. E o capitão, que é o Rei Arthur, que é caríssimo. Aqui, ó, Aníbal, mesmo na formação de tático, ó, você pode usar um Átila no lugar do Ashoka, porque o Ashoka ele vem no desafio do governante e é muito difícil pegar a top 10 para conseguir ele. Para jogar top 10 e conseguir pegar ele de premiação é muito difícil. Justiniano e Aníbal, entendeu? Ó, Cleópatra pode entrar nessa formação, entendeu? Ou Cleópatra pode entrar aqui, ó. Cleópatra, Justiniano e Átila, tá vendo? Então, assim, um dos heróis que mais tem formação no jogo é o Átila. Ó, na formação de Tomíris, é o Cid, Tomíris e Tarik, dá pra você não ter a Tomíris, se você não quiser comprar, porque ela despende muito dinheiro, né? E ter o Átila no lugar. Então, herói versátil, joga em tudo quanto for formação. É bom investir. Se precisar no finalzinho, se tiver em dúvida em quem colocar, o Átila é uma boa aposta. Beleza, galera? Vou parar porque isso aqui já tá com 16 minutos. Manda sua dúvida, pergunta aí qual que é o próximo vídeo que vocês querem, qual que é a próxima dica, que a gente tá aqui para ajudar, vamos para cima, vamos vencer o KVK.